Pessoal, bom dia. Hoje, então, nós vamos contar com a participação do professor Francisco, dando continuidade aos trabalhos do projeto Escolhas Profissionais. O professor Francisco de Assis Almeida, ele é engenheiro mecânico, tem especialização em construção de máquinas, produção, manutenção de máquinas agrícolas e pós-graduação em educação, em docência em educação profissional e tecnológica. Ele é um dos nossos professores, muito querido aí pela turma, e hoje vai falar um pouquinho para nós sobre as profissões do futuro. Seja bem-vindo, professor Francisco, a palavra é sua. Obrigado, gente. Bom, não precisa me apresentar, né? Todo mundo me conhece, né? Bom, eu vou falar de vocês um assunto, eu acho, de extrema importância, não só pela a fase que vocês estão vivendo, né? Essa fase de querer e de tentar buscar informação para escolher uma profissão, né? Para escolher o futuro, vamos colocar assim, mas também por causa das modificações e do que está acontecendo, do que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo do trabalho, tá? Eu acho, inclusive, que essa escolha que vocês vão fazer, e eu até vou deixar claro que não precisa ser hoje, viu, gente? Não precisa ser esse ano. Ah, é o ano que vem, professor, que eu tenho que escolher, o que eu vou fazer? Também não. Ah, quando eu tiver no terceiro ano, às vezes sim, mas às vezes não vai dar certo. A gente tem que, eu acho, e é a opinião que eu tenho, que essa escolha é tão importante, tão importante, tão importante, que ela não deve ser única. Ela pode ser feita mais de uma vez, né? Você pode escolher alguma coisa para fazer no futuro, chegar lá na frente e ver que não é aquilo. Começa de novo, tá? Isso é o que eu tenho falado, inclusive, para as minhas filhas. Então, vamos começar, pessoal. E é um tema que, na verdade, o Senai é onde eu trabalho também, né? Que pertence à FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. No ano passado, ele lançou um programa que visa adequar as empresas, ou ajudar as empresas a adequar ao que a gente chama de indústria 4.0, tá? Mas, para isso, o Senai, a FIENG, ela viu, né, e junto com a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, que ela tem que ter um desafio muito grande, que está muito relacionado com a educação, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês um contexto atual, para vocês entenderem a importância daquilo que está para vir, tá? E depois eu vou mostrar para vocês o que isso pode influenciar na escolha de vocês em relação à profissão de vocês, ok? Bom, vamos falar primeiro sobre a produtividade brasileira. Isso aqui é um indicador de 2018, em que o Brasil ocupava a posição 80 dentro de 137 países pesquisados em relação à produtividade, tá? A situação está muito ruim, nós estamos mais para trás do que para frente, né? O que influencia na produtividade, pessoal? São duas características importantes. O primeiro é o capital humano, ou seja, são nós, as pessoas que trabalham, o conhecimento que cada um tem que está dentro do mercado de trabalho, né? E aí a gente tem até uns dados, até 2015, do PISA, né? Que mostra a nossa colocação em relação a 3 frentes da educação. Leitura, nós estamos caindo em 2015, 59º, a matemática também e a ciência também, tá? Isso é um indicador de 2015 e saiu outro novo e eu olhei e a gente piorou mais um pouquinho. Então, a nossa situação em relação ao capital humano hoje é muito ruim. Isso comparando com outros países. Um outro fator importante que afeta muito a produtividade é o que a gente chama de inovação. Em 2006, nós estávamos na posição 37, e em 2017, nós despencamos para a posição 69. Tá? Então, esses dois fatores, pessoal, capital humano e inovação, faz com que a gente... nós estamos atrasados em relação a outros países. Olha essa comparação
em relação à questão de produtividade. Segundo esses dados medidos, o americano é 4 vezes mais produtivo do que o brasileiro. Se a gente for comparar com outros países, pessoal, a gente perde para o Chile, perde para a Rússia, perde para o México, perde para a Argentina, ó, 2 vizinhos próximos, empatamos com China e ganhamos da Índia, né? Ou seja, nós estamos sendo comparados com países em que a população é mais de 10 vezes maior do que a nossa, e por isso lá não tem tanta importância essa questão da produtividade. Lá tem muita gente para trabalhar, não é o caso daqui, né? O que é essa indústria 4.0? Baseado nisso, né? Eu vou fazer um pouquinho, vou voltar um pouquinho na história, eu sempre gosto de voltar na história, para mostrar para vocês como que surgiu isso. Primeiro, alguns países já saíram na frente, né? Então, nós estamos aqui falando de 2011, 2012. Alemanha, Estados Unidos e China. Esses países já lançaram seus programas de adequação à indústria 4.0. Tá? Cada um com um nome diferente, mas eles já têm programas já, e alguns vão fazer 10 anos já o ano que vem, né? Então, nós já saímos atrás. Vamos pensar um pouquinho na história que nós conhecemos. Quando se fala em indústria, primeiro pensamento, qual que é a primeira coisa em relação à indústria que apareceu na história? A gente tem esse tear mecânico, imagino que o professor de história já tenha explicado isso para vocês, né? Em 1784, né? Isso aqui foi um marco da Revolução Industrial, onde a produção mecânica era acionada por máquinas a água e a vapor. Então, primeira revolução industrial, tá, gente? A gente fala de uma revolução industrial, mas na verdade foi mais do que uma, ou na verdade foi uma que durou muito tempo. Segunda revolução industrial, início do século XX, e aqui tem a foto do Ford T, né? Da fábrica de carros da Ford, do Henry Ford, onde ele construiu uma fábrica que produzisse estilo método de produção seriada, né? Fazia muito do mesmo veículo. E aqui marcou a segunda fase da Revolução Industrial, produção em massa baseada na divisão do trabalho, alimentada por energia elétrica. Quando eu estava nascendo, eu nasci em 1972, eu estava dentro da terceira Revolução Industrial, que foi quando a eletrônica entrou na indústria e nas máquinas, né? A partir da terceira Revolução Industrial, na década de 70, começou o que a gente chama de automatização da produção. Bom, e agora, pessoal, há alguns anos, poucos anos, é recente, nós começamos o que os historiadores já estão falando da quarta revolução industrial, que é baseado nos sistemas cyberfísicos de produção. E eu vou explicar direitinho para vocês o que é o sistema cyberfísico. Se a gente for analisar, pessoal, a primeira revolução industrial equiparou-se à indústria 1.0, a segunda se equiparou à indústria 2.0, e a terceira é a indústria 3.0. Então, essa quarta revolução industrial é o que a gente está chamando de indústria 4.0. Ok? Onde vocês acham que o Brasil se encontra aqui, nesse cenário? Alguém sugere? Vocês acham que o Brasil está aqui, ou já começou de cá, ou está lá na primeira ainda? Onde vocês acham que o Brasil se encontra? Onde? Acho que talvez entre a segunda e a terceira. Acho que a quarta não deve ter chegado ainda, não. Sabe tudo. Olha aí, ó. O Brasil está aqui, ó. Existem empresas que ainda estão na segunda, existem empresas que avançaram para a terceira, mas não está chegando nem perto da indústria 4.0, tá? E eu vou mostrar fazer uma comparativa com outro país que está mais avançado que a gente, que é a Alemanha. Olha, a Alemanha ainda tem empresa ainda, gente, atrasadas, né? Você pode observar aqui, ó, né? Mas algumas já estão migrando para a quarta revolução industrial, tá? Bom, o que se baseia, pessoal, essa indústria 4.0? Ela se baseia em 8 termos que a gente fala relacionados com a tecnologia da informação, tá?
cloudification, né? Que é armazenamento em nuvens, amplification, que está relacionado com a memória grande, né? Mobilidade, mobility, descentralização, cooperação, servixation, isso aqui está relacionado com prestação de serviço. E aí existe uma teoria, pessoal, que muitas empresas no futuro não vão vender mais um produto. Então, vou dar um exemplo para vocês do fabricante de pneu. E já existe empresa que está pesquisando isso, a Michelin francesa. Ela fabrica na fábrica dela um pneu, entrega para um revendedor, o revendedor, né, uma loja, vende para ela. Na verdade, o que estamos pensando é que no futuro não se vai vender pneu, vai vender o uso, o serviço, o uso do pneu. Então, eu vou fazer um contrato com o fabricante, eu quero um ano de pneu. Pronto. E aí eles vão me entregar o pneu daqui a um ano. Se eu quiser renovar o contrato, eu renovo. Se não, eu devolvo o pneu. Eu não vou comprar o produto, eu vou comprar o serviço. E cada vez mais a empresa está pensando em individualizar o produto ou o serviço, né? Ou seja, fazer alguma coisa sob medida para o cliente. Isso aqui, pessoal, é a base da indústria 4.0, mas o que começou tudo isso foi esse aqui, ó, a digitalização. Aí eu vou mostrar para vocês agora uma animaçãozinha. Presta atenção que ela é dinâmica e aí vocês vão enxergar algumas coisas que vocês já conhecem, tá? 1981, 82, você tem uma mesa aí de escritório, uma mesa de estudante, onde tem várias coisas. À medida que vai se passando o tempo, as tecnologias estão sendo embutidas, né, na maquininha. Pessoal, hoje está tudo aqui dentro, né? Dentro dessa máquina que eu estou usando. As provas de vocês estão aqui dentro, né? As fotos da turma estão aqui dentro. Os aplicativos estão aqui dentro. Os livros estão aqui dentro. A nossa apostila é digital, né? Eu tenho a máquina de foto, eu tenho como fazer uma conferência como essa. A minha notícia eu vejo aqui pelo notebook, pelo celular, não preciso mais comprar um jornal. E está tudo aqui dentro. Isso que a gente chama de digitalização, ok? Quais são as tecnologias habilitadoras para essa indústria 4.0, pessoal? E aqui é importante o seguinte, vou falar sobre isso. Isso aqui que vai dar embasamento para nós discutirmos um pouquinho lá na frente, quais são as profissões que vão estar sendo mais necessárias no futuro, tá? Então, vamos lá, eu vou falar uma a uma. Vocês podem observar, eu vou ser bem rápido nessa parte, que são termos bem técnicos, tá? Da área de tecnologia da informação. Mas aqui, ó, são 3, 4, 9 temas e termina com a inteligência artificial, tá ok? Primeira tecnologia habilitadora que a gente chama de simulação de manufatura, tá? Ou seja, quem vai fazer um projeto de uma fábrica, por exemplo, ele vai conseguir simular em 3 dimensões o funcionamento dessa fábrica. Isso vai permitir com que ele seja mais preciso no seu projeto. Existe já, pessoal, muitos softwares de desenhação que já usam isso aqui. Então, hoje, por exemplo, eu faço uma consultoria relacionada com manutenção mecânica de máquinas agrícolas. Eu desenho uma oficina, eu faço o layout de uma oficina mecânica e consigo simular a movimentação das pessoas das máquinas dentro daquele ambiente para ver se está bom o que eu estou fazendo. Não precisar de eu ir lá implementar fisicamente e depois ver que eu errei. Então, eu consigo reduzir os erros do meu serviço através dessa simulação. Outra coisa importante, integração das informações. Tá? Principalmente, pessoal, de informações com as máquinas. Existem situações em que estão falando que a indústria... Como é que vai ser a programação da produção? Vamos supor que... Eu estou vendo a Bruna aqui na tela. A Bruna vai comprar um tênis.
e ela vai comprar o tênis pela internet. Ela vai lá, escolhe, tem vários modelos, ela escolheu o tamanho, ela foi escolher o tênis. No futuro não vai ter estoque. O que vai acontecer? A partir do momento que ela dispara o pedido, esse pedido vai parar lá na fábrica. E o pedido dela vira uma ordem de produção. Só que tudo automático, né? Vai existir um sistema de informação que vai entender o pedido e vai startar a produção dentro da fábrica. E as máquinas vão se comunicar sem precisar de ter pessoas para falar, agora você vai regular a máquina, você vai produzir essa parte, você vai produzir essa parte. Não, vai ser tudo automático. No final sai o produto. Então, falando, inclusive, que esse produto vai vir de drone, né? Não vai vir mais pelo correio ou vai vir mais por um caminhão de transporte. Vai ser drone. Vai chegar e vai deixar lá na porta dela. Tá? Outra coisa importante, pessoal, o que a gente chama de IoT, Internet das Coisas. Isso é uma coisa que já está bem presente no nosso dia a dia. Tá? Embora meio tímido ainda, mas já existe, né? Quando você chega a situações, por exemplo, que você está chegando na sua casa e está um dia muito quente. Pelo celular, você manda uma ordem lá para sua casa para que o ar-condicionado da casa seja ligado. Já existe essa tecnologia, tá? Mas ainda de forma tímida. Outra coisa, cibersegurança é um assunto muito importante. E aí vocês vão ver que, não sei se vocês repararam, mas muitas notícias relacionadas com golpes na internet, principalmente por causa dessa questão de muita gente, ao mesmo tempo, precisar de usar, por exemplo, aplicativos do governo para sacar o auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal. Muita gente foi enganada por causa de golpes utilizando a tecnologia da informação. Isso faz com que as empresas tenham que desenvolver sistemas de segurança para evitar que isso ocorra. Outra coisa importante, computação nas nuvens, nós já temos também isso, mas isso vai, cada vez mais, isso vai ser intensificado, tá? Outra coisa importante, impressão 3D. Quem já pegou uma peça impressa em 3D? Tem gente aqui na cidade que tem uma Tenho impressora aqui em casa. casa e que faz lembrancinha para dar de presente, né? E está faturando com isso, né, Bárbara? Filho da Bárbara faz. Pois é, eu sei. Inclusive, aqui em casa já usaram esse serviço de impressão 3D. Aqui em casa também tem. Pois é. Gente, isso aqui é uma revolução, né? Onde você vai conseguir reduzir o processo de Eu produção. também tenho. Agora que eu lembrei. Quem tem? Uhum. É o Bruno. Ah, você tem, Bruno? Eu tenho. Então, beleza. Isso aqui é um assunto que você já conhece, então, né? Outra coisa, isso aqui também vocês conhecem. Quem já usou isso na apostila? Realidade aumentada. Logicamente, pessoal, que a tendência é ser cada vez mais tecnológico, tá? Quem já viu aqueles filmes onde que existe uma projeção de uma pessoa falando, conversando, né? O Star Wars, por exemplo. Isso aí é aquele nível, para cima, tá? Outra coisa, Big Data Analytics. Como que a gente armazena esses dados, pessoal? E como que esses dados podem ser acessados? Entende-se que no futuro vai ter um grande banco de dados onde as informações vão ser melhor divulgadas e a gente vai ter mais acesso. Logicamente que tem situações que são informações sigilosas, né, confidenciais de alguns países, mas o grosso das informações, as informações principalmente relacionadas com a área científica, vai estar disponível para todo mundo. Agora, pessoal, e além disso, o último, que a gente conhece muito, robótica colaborativa, né? Tem muita gente que fala que isso aqui que vai tirar o emprego das pessoas. E quando a gente fala em robô, a gente pensa no robô em formato humano, né? Na verdade, gente, robô é quando você automatiza uma máquina. É quando ela faz um trabalho para você. É quando ela faz um trabalho, por exemplo, repetitivo. É quando a máquina faz um trabalho em que não precisa de você decidir, basicamente. Você precisa de fazer o esforço. Pense nisso, gente, em relação às profissões do futuro. Aquelas profissões em que se repete o movimento, elas vão subir. Com certeza vão ser feitas por máquinas. Agora, pessoal, o grande desafio disso tudo, para a gente colocar essas tecnologias habilitadoras em práticas, é a inteligência artificial.
tá? Esse é o grande desafio. Por quê? Máquina, a gente tem. Sistema de transmissão de informação, a gente tem. Mas até hoje, não inventaram uma máquina que consegue aprender, tá? Mas isso já está sendo encaminhado. Máquinas que vão aprender. Essa característica de aprender é do ser humano. E de alguns animais também, né? A máquina não aprende. A máquina é simplesmente programada. Ela precisa de alguém para colocar os dados dentro dela. Mas isso está sendo mudado, pessoal. Está desenvolvendo isso aí, ó, a inteligência artificial cognitiva. A máquina que aprende também. E quando isso acontecer, com certeza a tecnologia vai dominar, tá? Então, esses são as tecnologias habilitadoras, encerrando ali com a inteligência artificial cognitiva. Agora, pessoal, baseado nesses conceitos, eu vou dar um exemplo aqui, depois a gente vai para a questão das profissões. Só para vocês terem uma ideia, né? Em termos práticos, o que cada coisa significa? O que é uma coisa? É o objeto, pessoa, animal, carro. O que é um sistema embarcado? São dispositivos eletrônicos inseridos nas coisas. Internet, sistemas embarcados em comunicação com a rede. Armazenamento de dados nas nuvens, mineração e análise de dados Big Data. E, por último, né, o grau mais avançado, utilização de dados para gerar conhecimento, inteligência artificial. Vou colocar aqui para vocês um exemplo baseado nessa internet das coisas aqui, que ele está mais próximo da gente, né? Imagina uma lixeira. Essa lixeira, pessoal, é uma lixeira que vai em escritório. Então, imagina um lugar onde tem várias salas, onde tem várias lixeiras. E aí eu tenho que contratar uma pessoa para quando a lixeira está cheia, essa pessoa ir lá e pega essa lixeira, leva para um lugar central onde vai descarregar o lixo e volta com a lixeira vazia, né? Imagina agora se eu pego essa coisa, que é a lixeira, e coloco nela um sistema de movimentação, uma rodinha e uma tecnologia embarcada, um sistema com sensores, né, que vai guiar essa rodinha. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso traçar, planejar, programar uma rota onde essa lixeira vai se movimentar. Eu não vou precisar mais da pessoa ir lá recolher o lixo, não. Eu tenho aqui um lugar, onde é o lugar central, onde a lixeira vai ter que se deslocar para cá. A partir do momento que ela encheu, aí vai ter um sensor lá, por exemplo, de peso, de volume. Ó, lixeira encheu, então ela vai ter que ir para o lugar onde ela vai ser descarregada. Depois ela volta vazia. Eu posso fazer essa programação. O que vai acontecer aqui, pessoal? Não vou precisar de gente. Esse é o grande problema da indústria 4.0. E quando eu falo indústria 4.0, pessoal, não é só a indústria, é a economia 4.0. Porque isso aqui traz redução de custo, de manutenção, de produção de 10% a 40%, redução de consumo de energia elétrica e aumento da eficiência do trabalho. Mas eu falo indústria, mas eu posso falar também de agricultura 4.0, eu posso falar de serviços 4.0, e é o que está acontecendo muito. No ano atrasado, eu fiz uma palestra no Seminário do Café falando sobre agricultura 4.0. E na nossa região aqui, pessoal, existem propriedades, empresas agrícolas que estão com isso muito avançado, tá? Está revolucionando o mercado agrícola utilizando a tecnologia. Agora, o que isso tem a ver com o nosso trabalho? O que isso tem a ver com o nosso futuro, o futuro de vocês, né? Como é que vai ser o futuro do trabalho nesse contexto de tecnologia? E aqui eu tirei alguns relatórios, algumas reportagens. Ó. O relatório desse Fórum Econômico Mundial, ele aponta uma perda de 7,1 milhões de postos de trabalho devido às drásticas mudanças no mercado de trabalho no período de 2015 a 2025. Os cargos mais afetados estão relacionados a atividades administrativas de rotina em escritórios. Tá? Então, isso aqui é ruim? Esse relatório do Fórum Econômico Mundial mostra isso. 7,1 milhões de postos de trabalho no mundo sendo perdidos em uma década.
Olha esse outro detalhe. No mesmo período serão gerados 2 milhões de novos empregos, principalmente na área de computação, matemática, arquitetura e engenharia. Se perde 7 milhões, mas se ganha 2 milhões. E esses 2 milhões, pessoal, está relacionado com o desenvolvimento e planejamento dessas tecnologias. Por isso que essa área é uma área de muita importância e que vai realmente precisar de muita gente. Computação, matemática, arquitetura e engenharia. Tá? Continuando. O que é importante na profissão? Porque vocês vão ver, gente, pessoal, que o futuro é meio incerto. Com essas tecnologias, a gente não sabe realmente, a gente pode até supor que algumas profissões vão sumir e outras vão ser criadas. Tá? Eu já ouvi falar, por exemplo, que a direito, por exemplo, existe já um aplicativo nos Estados Unidos em que ele resolve, sem ter contato com a pessoa, 80% de demandas na área jurídica, e com mais eficiência do que o profissional, o advogado. Tá? Ele não consegue resolver coisas mais complicadas, mas coisas mais simples ele já está resolvendo. Ou seja, ele recebe a demanda, ele faz o processo, ele encaminha o processo para a justiça, depois precisa só de um advogado para ir lá e finalizar. Tá? É um exemplo que eu estou dando. Mas será que realmente a profissão de advogado vai sumir? A gente não sabe. Por quê? Porque precisa de gente também que entende de leis para trabalhar o desenvolvimento das tecnologias. Outro dia eu vi uma reportagem e que parece que uma profissão do futuro que vai ter muita demanda está relacionada com a área de filosofia. Olha que interessante. Filosofia é a formação do nosso colega Vinícius. Por quê? Porque com esse advento da inteligência artificial, vai ter que ter muita gente para trabalhar no desenvolvimento das máquinas em relação à questão de fazer com que a programação da máquina, que a máquina faça escolhas relacionadas com a ética. Olha que interessante. E aí a gente vai precisar de um filósofo para trabalhar nessa área. Não sei se vocês estão observando nessa época de pandemia, que agora começou e teve um impulso na medicina pela internet, né, que chamam de telemetria, se não me engano, né? Isso é uma coisa nunca pensar, ninguém queria fazer isso. Aí eu quero ir no médico, mas eu quero ver ele, eu quero que ele me toque, eu quero que ele faça o exame, eu quero conversar com ele pessoalmente. Hoje, por causa da pandemia, muitos médicos estão adotando o que a gente chama de uma pré-consulta, às vezes até uma consulta definitiva, utilizando o recurso tecnológico. Tá? Sem falar, gente, no avanço da medicina relacionado com os exames, relacionado com a execução de uma cirurgia, né? Robô fazendo cirurgia, por exemplo. Mas será que a profissão de médico vai sumir? Talvez não. Talvez ela vai ter que mudar. Tá? Nós, professores, eu vi uma reportagem também que em São Paulo já tem 2 robôs que dão aula para o ensino infantil, em 2 escolas lá, chiques, particulares. Imagina uma criança de 3, 4 anos, olhando um bonequinho de mais ou menos 50 centímetros, dando aula no meu lugar. E eu sou um cara, né, não uma aparência muito boa, inclusive tem muita gente que fala que eu faço as pessoas terem medo, que eu imponho muito medo nas pessoas. Imagina a diferença que é uma criança aprender um robozinho, que é um boneco de 50 centímetros, que faz acrobacia, que tem luzes, mas que sabe ensinar, comparado com uma pessoa. Será, então, que no futuro não vai precisar mais do professor? Ou não? Ou será que o professor vai ter que se adaptar, o que nós já estamos fazendo, a essas tecnologias? Por isso, pessoal, o mais importante no futuro não é, talvez, escolher exatamente a profissão correta hoje, porque as coisas vão mudar. O mais importante são essas características. E aqui eu mostro para vocês, em 2015, foi feita uma pesquisa com CEOs de várias empresas mundiais, e eles apontaram as principais características que eles enxergam num profissional. Depois
e fizeram a mesma pesquisa pensando, mas para 2020, qual vai ser as principais características? Observe o seguinte, gente, olha, o que as empresas querem, o que o mercado quer? Que as pessoas sabem solucionar problemas complexos, que as pessoas tenham pensamento crítico, que elas sejam criativas. E, além disso, né, que sabe gerenciar pessoas, que sabe trabalhar em equipe, que tem inteligência emocional, né? Gente, isso aqui é o mais importante do que você realmente fazer a escolha certa hoje. É ter essas características, é tentar desenvolver essas características. Por quê? Se você escolhe a profissão hoje, daqui 10 anos, aí você forma daqui a 8 anos, mas daqui a 15 anos não tem mais essa profissão. O que você faz? Você vai resolver um problema, você vai ter um pensamento, vai ter criatividade, você vai se reinventar. Isso é o mais importante. Tá? Continuando aqui, 60% dos novos empregos que vão surgir até 2025 exigirão habilidades possuídas por apenas 20% da força de trabalho atual. Isso é uma vantagem para vocês que vão entrar no mercado de trabalho. O que quer dizer, pessoal? 60% da força de trabalho, de atividades relacionadas com o trabalho daqui a 5 anos, só 20% das pessoas que tem no mercado de trabalho têm condição de executá-las. Então, o que se espera de quem vai entrar no mercado de trabalho? Que adquira essas habilidades para poder suprir essa falta. Até 2025, cerca de 55% dos empregos existentes hoje no mundo serão extintos, principalmente aqueles que são repetitivos, tá? Aqueles que não exigem o intelecto, que não exigem o pensamento, que não exigem uma decisão. Ou seja, aqueles relacionados simplesmente com a força humana, o labor, o trabalho mesmo. Tá? Não, aqueles que não se exigem muito da cabeça, do pensamento. Esse cara aqui, ó, o Gil Jardim, ele até é consultor da FIENG, esse cara aqui. Ó. Ele é do MIT. Ele fala o seguinte, para cada emprego comum perdido, outros 3 serão criados. Ele tem uma visão otimista. Né? Porque eu estou falando, gente, de perda de emprego, de atividades profissionais não existirem mais, mas, ao mesmo tempo, existe uma corrente de especialistas que falam que talvez não, que vai se perder emprego por um lado, mas se vai ganhar em outro lado, tá? Por causa dessa inovação. Outra pesquisa, isso aqui é da Alemanha, tá? Previsão de aumento de 6% no número de empregos até 2025. Muitos países estão preocupados com o desemprego, né? Mas olha a Alemanha. O que a Alemanha está planejando? Por causa dessa revolução industrial da 4.0, que ela vai aumentar a posto de trabalho, para vocês terem ideia. Mas não são aqueles trabalhos, aquelas atividades relacionadas com esforço, e sim atividades relacionadas com planejamento, né? com a cognição, relacionado com o estudo, né? São profissões de maior estudo. E quais são as qualidades de um profissional 4.0, gente? E aqui eu coloquei como manutenção, né? Na verdade, que é a área que eu atuo, né? Nas empresas. Mas isso aqui serve para qualquer setor dentro de uma empresa. O cinza é mais ou menos o que se exige hoje. E o azul é o que se vai exigir quando tiver esse movimento 4.0 implementado. Olha a primeira aqui, ó, capacidade de aprender. Tá? Isso é o mais importante. Por quê? Porque as coisas mudam. Não adianta eu me formar engenheiro hoje, porque o engenheiro daqui a 10 anos é diferente. Eu tenho que aprender, gente. Tá? E outra coisa, gerenciamento lean. Não sei se vocês escutaram falar na palavra lean, enxuto. É enxuto mesmo. Fazer muito com pouco. Esse é o gerenciamento lean. Então, são duas características que hoje já são importantes, mas que vai ser mais importante ainda no futuro. Bom, aqui é só uma... Vou passar rapidinho, porque isso aqui é uma palestra que eu faço pelo Senai, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. O Senai, ele está construindo, já até terminou de construir um centro de treinamento e desenvolvimento da indústria lá em Belo Horizonte, para ajudar as empresas a aplicar dentro de seus ambientes produtivos
esse conceito de 4.0, tá? Foram, inclusive, contratados vários pesquisadores e aqui a equipe já está trabalhando. Aqui são as empresas que são parceiras do Senai aqui em Minas, nesse esquema. Aí, pessoal, é difícil, né, de vocês escolher alguma coisa hoje. Eu imagino que vocês estão passando por um momento difícil. E eu vejo que talvez o terceiro ano, os meninos do terceiro ano, a situação deles é pior ainda. Porque além dessa dúvida que aparece agora, né, além das questões da idade de vocês, um processo de transformação que vocês estão vivendo, vocês estão passando por tudo isso num ano, né, num período muito ruim para a gente, que é essa questão da pandemia. E uma coisa que eu até saindo um pouquinho dessa questão do mundo do trabalho, eu enxergo uma oportunidade, um benefício muito grande em relação a essa questão da inovação, da tecnologia, que é esse mundo colaborativo aqui. Tá? O que é o mundo colaborativo? É as pessoas aproveitarem dessa tecnologia, das informações, para fazer coisa boa. Tem muita gente que aproveita para fazer coisa ruim. Esse pessoal que bola esses golpes na internet, nunca vi ter tanta inteligência para usar para fazer coisa ruim. Mas existe muita gente que usa isso para fazer coisa boa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse rapazinho aqui de 15 anos, agora ele não tem mais 15 anos. Ele é o primeiro doutor, viu, gente? O doutor mais novo, graduado, doutor mesmo, da história. Ele criou um teste para detectar câncer. E ele criou antes de estudar a medicina. Ele fez isso porque ele perdeu um parente que ele gostava muito de câncer, e ele foi pesquisando junto na internet, e ele conseguiu contatos com pesquisadores famosos em várias instituições do mundo, e os pesquisadores achavam que ele era uma pessoa já formada, já um pesquisador também, e ele foi juntando as informações, e ele conseguiu montar um teste que inovou a detecção de câncer, mas não são todos os tipos de câncer, não, tá? É o relacionado com acho que foi o tio dele que morreu de câncer. Por causa disso, ele quis achar alguma coisa para ajudar. E aí, pessoal, olha que interessante. Não fala muito em tecnologia, de inovação. E nós estamos muito voltados para a tecnologia. Sinceramente, eu fico muito preocupado com a nossa situação hoje, e a situação de vocês, e a situação das minhas filhas, e a minha situação, é que eu fico de manhã, de tarde, e às vezes de noite, em frente da tela. E às vezes eu ficava. Vocês e as minhas meninas também não ficavam, porque de manhã vocês estavam na escola. Né? Hoje não, porque hoje a nossa escola usa a tela como ferramenta de trabalho. E aí, isso que me preocupa muito. Por quê? Porque o que vai acontecer com a gente? E o que está acontecendo com a gente? Como que será as relações interpessoais com esse avanço da inovação, com esse avanço da tecnologia? Né? E aí, olha que interessante, gente. Mesmo os institutos de ciência, de pesquisa, as universidades mais avançadas em relação à tecnologia, que mais estuda isso, que mais valoriza isso, estão preocupados também. Por quê? O MIT, lá dos Estados Unidos, ele criou um departamento para estudar isso aqui, ó. Porque até então, no início a gente falava muito isso aqui, né, gente? Inteligência cognitiva. O fulano é inteligente. Ele é bom na matemática, ele é bom no português, ele é inteligente. A inteligência cognitiva é aquela capacidade que a criança, o jovem, a pessoa tem de aprender. Aí, com o tempo, e aí foi aparecendo muito questões de relacionamento, e com o advento das doenças de cabeça, vamos falar assim, né? A depressão, que hoje está muito sendo falada, né? Aí começou a se falar muito na inteligência emocional. Ou seja, não adianta a pessoa ser inteligente, aprender muito, mas ela tem que se relacionar
né, junto aos seus colegas, ela tem que saber trabalhar em equipe, ela tem que escutar, ela tem que manter a calma em situações difíceis, ela não pode ser impulsiva, né? Aí, muita gente começou a estudar e formular teorias sobre inteligência emocional. E hoje já está se falando em inteligência espiritual. É um departamento que foi criado lá no MIT, nos Estados Unidos. O que você faz para deixar a sua vida e a vida dos outros melhor? E é isso que eu acho que é importante a inovação. Se nós, vocês, que é o futuro, conseguir usar toda essa inovação, toda essa tecnologia para fazer isso, ó, deixar a sua vida e a vida dos outros melhor, aí eu acho que vale a pena, tá? E aí, é até difícil eu falar isso para vocês agora, né? Porque está todo mundo na frente da tela, está todo mundo na internet. Hoje a internet é a solução e aí o nosso principal problema, caso ela não funcione, né? Quantas vezes vocês mandam um recado para nós, falam, minha internet está ruim, minha internet caiu, está ruim. Por quê, gente? Hoje ela é a base do nosso trabalho, é a base do nosso estudo, é a base da nossa vida. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui é, sempre que possível, saia da internet e vai para o cabenete. Não sei se vocês... Essa expressão cabenete é utilizada por alguns pesquisadores, pessoal, porque hoje a internet ela é por rádio, ela é por fibra ótica. Antigamente era um cabo. E aí era muito lenta. Então, o que é essa situação que eu estou colocando para vocês? Sai um pouquinho da tecnologia, sai um pouquinho da tela, se possível, e viva o mundo real, né? Vamos voltar um pouquinho que era antigamente, onde na hora que a gente ligava a internet, fazia até um barulhinho que era discado, aí fazia um barulho assim, até começar o negócio a pegar, às vezes até não mexer com isso não, deixa eu ir embora. Aí você largava aquilo e ia fazer outra coisa, né? Por isso que eu falo que talvez a gente tenha que pensar assim, menos internet, mais cabenete. Vamos viver o mundo real, tá? E, pessoal, para finalizar, uma mensagem que eu sempre levo nas palestras que eu dou. Essas palestras eu comecei a dar ela desde no finalzinho de 2018 para as escolas públicas, tá? Aqui em Patrocínio eu já dei algumas, já dei fora também. Mas, assim, uma mensagem que eu sempre gosto de dar, isso aqui não tem nada a ver com o Senai, nada a ver, inclusive, com a minha profissão. Nesse mundo de incerteza, de avanço tecnológico, né, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, no mundo de pandemia que a gente tem, o que a gente precisa? Né? Qual que é a mensagem final que eu deixo para vocês? É essa aqui, ó. Foco, força e fé. Tá? Eu não vou passar o clipe para vocês aqui, não, mas acho que talvez vocês já tenham visto. Eu já tenho para vocês já, não sei se para a sala de vocês, que é o clipe do Projota, né, que ele canta sobre isso. Foco, força e fé. Foco para mudar, não, foco para entender as coisas, força para mudar e fé para ter esperança. É mais ou menos essa mensagem. Tá? Então, sejam determinados, sejam focados, mas o mais importante, pessoal, não perca a fé, tá? Não deixe de acreditar no futuro. E é isso aí que eu queria passar para vocês.